Boa noite, estamos com o nosso Boa noite. sexto Papo Cretino, conversando hoje com ela, Silvana Cruz, professora artista de teatro em formação. Silvana, eu falo diretamente do Solar dos Silva, no Jurunas. Tu falas de onde? Boa noite a todos. Eu estou falando do município de Bujaru, né, que é a minha terrinha, onde eu resido. E estou falando da minha residência mesmo, aqui da minha casa, né, nesse processo de quarentena. Certo. Bom, Silvana, esse é o nosso sexto Papo Cretino, né, a sexta edição, que é uma ação do projeto Tribuna do Cretino, meu projeto de extensão da Universidade Federal do Pará. E eu desenvolvi essa ação no sentido de estabelecer diálogos de conjuntura, debates de conjuntura, nesse momento em que estamos todos de isolamento social por conta da pandemia. Então, não temos espetáculos, cinemas estão fechados ainda, e então falei, não, então tem que pensar alguma coisa para que a gente continue dialogando e produzindo um pensamento crítico sobre o que nós estamos vivendo. Então, na nossa sexta edição, eu elaborei os seguintes tópicos para a gente conversar. São 5 tópicos. Tópico 1, Covid-19 e o simulacro de um vírus democrático, isolamento social entre brancos, negros e pobres. Tópico 2, políticas públicas para o teatro em tempos de pandemia. Tópico 3, teatro e militância política. Aí eu subdivido em feminismo negro e categoria teatral e modos de organização. Tópico 4, teatro negro e racismo institucional. E, por fim, um tópico que eu sempre coloco em todos os papos que eu tenho, que é teatro e interações virtuais em tempos de pandemia. Esses são os tópicos que a gente vai desenvolver, tá? E a partir desses tópicos eu vou desdobrando as questões para a gente ir conversando. Mas eu queria começar com uma questão bem introdutória mesmo, tá? Para saber como é que está a tua percepção aí em Bujaru, desse momento que nós estamos vivendo. Os números da pandemia hoje no Brasil, hoje estamos gravando na noite do dia 8 de julho, são os seguintes: 66.741 vítimas fatais no Brasil, sendo que 1.254 foram só nas últimas 24 horas. No Pará, são 5.128 mortos. Mas, por outro lado, tivemos no último final de semana já um cenário das praias de Salinas sendo bastante procuradas para o veraneio. Como é que está a tua percepção da situação por aí, em Bujaru, e como tu avalias esse clima de que a pandemia já acabou? Professor, eu acho que é uma grande fantasia a gente acreditar nisso, né? Que houve isso a partir do encerramento do lockdown obrigatório da região metropolitana em alguns municípios, né? Porque, por exemplo, aqui em Bujaru a gente pediu para entrar em lockdown, no município, muitas pessoas pediam, mas nós não temos uma estrutura de segurança que nos permitisse entrar nesse processo de lockdown. E a gente está se enganando, achando que o vírus está passando, porque a gente está vendo mais a grande mídia mostrando, pelo menos, as nossas cidades, nossa região, com os postos de saúde lotados, pessoas sendo carregadas, né? Eu acho que as pessoas precisam muito ver para acreditar, e aí está se criando, né, essa ideia de que a coisa está passando, mas realmente não está, né? Os números estão apenas aumentando, a gente pode perceber isso diariamente. É claro que quando as coisas se afastam muito da nossa realidade, não está acontecendo com um amigo, com ninguém, não está passando no plantão, não está tendo notícia diária no jornal ali falando de alguém que a gente conhece, a gente começa a desacreditar, né? Entra nesse processo de negação que a gente iniciou assim, negando, não vai chegar. É uma coisa difícil de chegar para cá, não sei o quê, e de repente a gente estava vendo parentes nossos morrerem, mas a gente também banalizou um pouco já a morte, né? Quando eu tenho muitas notícias falando sobre isso, que quando morreu, por exemplo, os desastres de avião ou os desastres naturais,
morria 15, 20 pessoas, era uma comoção nacional incrível. E hoje em dia nós estamos aí com mais de 60 mil pessoas morrendo por causa do coronavírus. E ninguém está muito ligando, não, né? Eu vi, acho que foi a Rosilene que falou, né, aí sobre chorar os nossos mortos, velar os nossos mortos. Nem isso a gente consegue mais, e parece que já se tornou natural. Mas eu acho que não. Nada está médio nesse sentido, né? A gente está achando que está controlando, mas não está. Agora, aqui em Bujaru, né? Aqui em Bujaru, por exemplo, a questão dos cuidados, né? Tá bem. As pessoas estão mesmo andando já sem máscaras. A maioria das pessoas está banalizando isso. A gente não vê um movimento da Secretaria de Saúde, né? A gente vê alguns boletins, e aí, como é um município pequeno, não está tendo, assim, muito essa questão do... Teve, acho que até hoje a gente deve ter 18, pouco menos de 20 pessoas que morreram mesmo, né? E algumas pessoas estavam em Belém ou em outras regiões, mas são consideradas de Bujaru, né, por causa do doente e tudo mais. Como a gente não está vendo mais isso acontecer perto da gente, aí mais ainda no interior as pessoas têm um pouco mais essa... Tá me ouvindo? Desculpa. Tem um pouco mais essa tranquilidade de achar que é uma realidade da capital, dos grandes centros. Agora, Silvana, mais de 66 mil mortos. Sabe de mais ou menos a população de Bujaru? Em torno de 20 ou 30 mil pessoas. Só que na cidade, no município, somos cerca de 10 mil pessoas. Ou por aí. Seja, já morreram 6 vezes a maioria está na zona rural. Estava vendo isso. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, já morreu quantos Bujaru? Não é? E é triste. E aí a gente... né? Agora, deixa eu te perguntar, quais foram os teus projetos que estavam em andamento ou que iriam começar quando a pandemia chegou na cidade? Sim, a gente estava nesse retorno da universidade, do curso que eu estou fazendo, né, que eu faço na ETDUFPA, e os projetos eram de continuar as atividades aqui que a gente fazia com teatro na comunidade, né? Pôr em prática alguns projetos construídos durante esse processo de formação, tentar reunir, né? A gente ia entrar no processo de ensaio com um grupo que eu participo aqui, e também na escola que eu trabalho, né? Iniciar um processo também lá, porque a gente faz esse trabalho com teatro, mesmo eu não estando nessa função de professora, né, lotada nessa escola, mas eu trabalho com teatro lá. E aí a gente, nesse retorno das aulas, funcionou, acho que pouco menos de um mês, e aí teve que parar, né? E ainda mais o teatro, com esse contato direto. Então era isso, a gente ia entrar em processo de montagem no grupo e na escola também. Tu não chegaste a formar o curso ainda na escola, na licenciatura? Não, porque ficou para esse primeiro semestre agora a minha defesa. E não só por causa da pandemia, mas também por causa das minhas demandas pessoais, né? Eu estou nesse processo para defender agora em agosto, se Deus quiser, tentando fechar esse grupo. Mas não só a mim, né? Afetou meus amigos, as pessoas que fazem teatro comigo, né? Porque, para além do curso, também participava de muitas atividades lá, projetos de extensão, e parou tudo mesmo. Ok, Silvana, vamos lá então. Vamos começar com o tópico número 1, tá? Tópico 1 é o Covid-19 e o simulacro de um vírus democrático, isolamento social entre brancos, negros e pobres. Eu vou te apresentar uma contextualizaçãozinha, tá? Para poder elaborar a pergunta para ti. Logo que nós começamos a viver o surto pandêmico do Covid-19 no Brasil, uma coisa logo de cara me incomodou desde o início.
o modo como os meios de comunicação ecoaram aos quatro ventos a mensagem: para ficar em casa, para ficar em casa, para ficar em casa. Não que eu discordasse da recomendação, mas o modo como ela era transmitida e reproduzida exaustivamente e reproduzida nas mídias sociais me dava a impressão de que tinha alguma coisa errada. Aí eu comecei a me perguntar, de que tipo de casa eles estão falando? Seria uma casa com cômodos devidamente separados por portas, com banheiro, acesso à água, com TV a cabo e internet? Hoje, né, a minha vida de hoje, eu tenho tudo isso onde eu moro aqui no Jurunas. Mas é uma realidade bem diferente do que eu vivi no mesmo Jurunas da minha infância, da minha adolescência e da minha juventude. Os meus primeiros 24 anos de vida foram na Passagem Santo Antônio, uma das bocas de fumo mais perigosas do Jurunas da década de 80. A minha casa não tinha paredes dividindo os cômodos, mas sim cortinas. Inclusive, no banheiro também não tinha parede, era uma cortina de pano. A configuração da vila onde eu morava era caótica, com casas coladas uma nas outras. Tinha a vila principal, com as diversas casas, e entre as casas tinham outras vielas, becos, que formavam um emaranhado de caminhos internos que se conectavam a outros caminhos e outros caminhos. Essa configuração se espelha em boa parte dos Jurunas ainda hoje, né? Em outros bairros de Belém e até nas diversas zonas periféricas do Brasil. Aí eu te pergunto, como fazer isolamento social numa realidade dessa, onde muitas famílias vivem em cubículos apertados e muito próximos uns dos outros? De que casa, né, a grande imprensa fala e com que tipo de gente realmente estamos preocupados quando se fala aos quatro ventos, fique em casa? Uhum. Em outras palavras, né? É possível discutir a pandemia sem levar em conta as múltiplas desigualdades sociais que nos marcam? Uhum. É complicado. Na verdade, é desumano pensar que essas orientações podem ser para todos, né? É óbvio que nós não estávamos esperando que algo desse tipo acontecesse, né? Mas quando a gente começa a pensar nas medidas de prevenção, a gente já, enquanto pessoas pobres e negras, eu falo porque é a minha realidade, a gente já entra naquela perspectiva de, tipo, se tiver que acontecer, eu não posso fazer nada, né? Vou lutar para sobreviver, porque eu não me encaixo nessa realidade. É óbvio que, por exemplo, eu, hoje em dia, tenho uma casa, tenho como tentar me isolar, né? Mas eu conheço milhares de pessoas que não têm uma casa, que moram alocadas com várias pessoas, famílias com mais de 4, 5 pessoas em um kitnet, cômodos de 2 compartimentos, né? Não tem água potável, não tem realidades como álcool em gel, não é, né? É caro, a gente não tem dinheiro para comprar água e sabão, mas nem todo dia tem água na periferia. Tem dias inteiros que a gente fica sem água. Então, não dá para a gente pensar em que essas medidas vão atingir a todos e apenas uma falta de boa vontade das pessoas de seguir as medidas. Não é. A gente precisa sair para trabalhar, a gente precisa buscar o alimento, a gente vive em função de se manter. O trabalho é a única forma da gente sobreviver e não dá para a gente parar. Para quem que é essas medidas? Eu acho que pensa-se muito em outra categoria de classe, outras pessoas que têm a sua casa, que podem fazer home office, né? O agricultor, o lavrador, pessoa que mora lá na colônia, no interior, ele não tem como fazer isso, ele não vai parar de cultivar a roça dele e nem vai deixar de vir na cidade vender os produtos dele, não vai deixar de receber as pessoas lá para comprar farinha, as frutas, porque se ele fizer isso, ou ele vai comer só o que ele tem lá, ou ele vai passar fome, porque também a gente sabe que não é a realidade de todo agricultor hoje em dia produzir tudo que consome, né? Que é algo também assim que foi nos tirado ao longo
da vida, né, essa cultura mesmo de produzir o seu sustento de forma saudável. Então, a gente acaba produzindo aquilo que o mercado está necessitando e depois a gente acaba consumindo outras coisas, né? Tem um tio que faleceu há alguns anos atrás, que eu me lembro sempre dele, quando que ele falava assim, que ele ficava revoltado quando ele via um agricultor vir na cidade comprar ovo, farinha, galinha, verdura, sendo que ele poderia produzir isso tudo lá. E uma vez eu falei assim, mas e foram nos educando para que a gente não pensasse mais dessa forma. Então, a gente acaba cedendo ao consumo, produz uma farinha para comprar ovos, para comprar verdura na cidade. E aí, então, são realidades distintas no interior do Pará, no interior da Amazônia, que não nos contemplam, né? E aí, quando para essa movimentação econômica, que vai atingir também o pequeno agricultor, vai atingir todo mundo, a gente fica à mercê desses auxílios, dessas ajudas governamentais que são nos dadas como a mão e tentadas tirar por outro lado, dificultando ainda mais as formas de acesso. Eu fiz umas anotações aqui pensando sobre isso, né? Sobre essa questão do Covid, e aí pensar essa questão se o coronavírus é mesmo esse vírus que atinge a todo mundo, né? Por que a maioria das pessoas que morrem são os pobres e pretos, favelados, periféricos, pessoas que precisam, porque são pessoas que realmente precisam diretamente desse acesso aos serviços públicos, né? Que são atendidas por um sistema de saúde que está em defasagem. Só que quando a gente começa a ver os números e tudo mais, né, que fala, porque o coronavírus não escolhe ninguém, realmente ele não escolhe, mas quem são as pessoas que estão conseguindo viver esses cuidados, né, essa prevenção? Eu fui buscar, né, alguns dados, algumas coisas que eu gosto sempre de estar me embasando nessas informações, né, Sim. oficiais, que não são tão oficiais assim, né, porque a gente sabe que a gente, às vezes, nem faz parte dessa estatística. Inclusive, eu trouxe uns dados aqui também, eu não sei se são os mesmos que tu tens, tá? Se pode ver. Se forem, tu vais me dizendo. Eu peguei aqui uma pesquisa do IBGE, que foi divulgada nesse último dia 24 de junho, com o objetivo de medir os efeitos do coronavírus sobre a população e o mercado de trabalho. Mostrou que os brasileiros mais afetados pela doença são os pretos, pardos, pobres e sem estudo. Os dados são os seguintes. Em maio, 70% dos que apresentaram sintomas de Covid eram pretos e pardos. E isso não se deve a fatores genéticos, e sim à desigualdade socioeconômica e de acesso ao sistema de saúde. 50% não tem instrução, tem um ensino fundamental incompleto ou médio incompleto. Dados de quem foram afastados do trabalho. 16,1% são brancos, enquanto os negros e pardos, 20,8%. Aqueles que puderam aderir ao trabalho em home office, 17,6% são brancos, enquanto pretos e pardos, 9%. E deixaram de procurar trabalho, 18,7% foram brancos, enquanto pretos e pardos, 28,9%. Então, são dados que estão ao encontro do que tu estás dizendo, né? Quando a gente começa a refletir, né, a pandemia ela vem escancarar esses dados para a gente, quando a gente começa a pensar quem são essas pessoas que estão morrendo, porque tem muita gente morrendo, mas não estão sendo vistas, não está sendo divulgado quem são essas pessoas. Eu fui buscar também um dado da PUC, que ela, no início da pandemia, né, porque assim, quando o Ministério começou a divulgar esses dados, só sabiam números, localidade, assim, regiões, mas a gente não sabia quem eram essas pessoas realmente, né? Faixa etária, escolaridade e tudo mais. E aí teve que ocorrer um movimento do movimento negro, né, onde mais de 150 entidades escreveram uma carta para o Ministério da Saúde, né, são informações assim que eu fui buscar sobre como foram essa questão dos dados, e aí
mais de 150 entidades no Brasil tiveram que escrever uma carta praticamente implorando, pedindo para que fossem divulgados, né, e também meio que exigindo, que é um direito nosso. Quem eram essas pessoas, né? Porque nós já sabíamos, mas a gente precisava que isso fosse divulgado também para que outras pessoas pudessem saber. E aí eles, então a partir do dia, acho que 11 de abril foi, e o Ministério começa a informar, né, de onde são, qual é a cor dessas pessoas, faixa etária e tudo mais, mas ainda muito defasado, porque a gente bate de frente com outra característica, que era de não ser registrado isso, e que a gente fala que é já uma questão de racismo mesmo, porque quando chega, eles não estão preocupados de anotar essas informações, eles muitas das vezes nem atendem as pessoas direito, né? Eu via muito diariamente que, por exemplo, as UPAs em Belém, elas estavam trancadas, as pessoas chegavam batendo, morrendo lá, e não tem médico, não tem. E quando conseguiam entrar, ficavam horas esperando um atendimento, muitas denúncias, muitas pessoas falando, e onde que ficam as UPAs em Belém, a maioria das UPAs? Nos bairros periféricos, né? Por exemplo, tem UPA em Santa Isabel, que é caminho nosso aqui, a gente só vai para Belém de ônibus por Santa Isabel, tem uma UPA que não funciona direito. Eu não vejo atendimento, não vi movimentação nesse período, né? Quando a gente ainda podia estar circulando antes do lockdown, a gente passava, o prédio estava fechado. E aí, em Belém, eu via o representante do governo municipal falando que era porque tinha terminado o contrato dos médicos, estavam nesse processo de contratação e precisavam não sei o quê. Enquanto isso, as pessoas batendo lá, fazendo uma peregrinação nas UPAs de Belém, tentando atendimento, né? Chegava na policlínica, era uma aglomeração enorme e as pessoas não sabiam para onde correr e tudo mais. E aí, mas por quê? Porque são pessoas. Quem é as pessoas que procuraram esses postos de atendimento, né? São as pessoas negras, são as pessoas pobres. E por que a gente fala sempre que são as pessoas negras e pobres? Porque nós somos a maioria, ainda que isso não seja reconhecido como prioridade, mas somos sim a maioria e somos os que mais sofrem nesses momentos de tragédias, desastres naturais. Os pretos sempre estão à frente desse sofrimento. Então, eu anotei aqui alguns dados realmente falando sobre isso, de que, apesar de serem 75% dos mais pobres serem pretos e serem diretamente atingidos por esses fatores sociais, né, que contribuem para essa contaminação, a falta de saneamento, né, o trabalho informal. Quem são as pessoas que estão saindo para trabalhar agora nesse pós-lockdown? Ainda são as pessoas que não têm como sobreviver, não dá para achando documento de casa se eu trabalho numa padaria que tem que acordar às 3 horas da manhã para estar às 5 horas da manhã tudo pronto lá, né? Se eu sou um vendedor informal que vende lanche na rua, vendedor de água, né, que está no meio do trânsito ali pegando sol o dia todo, tentando ganhar o seu ganha-pão ali vendendo água, e são os mais atingidos por falta disso, né? Aí lave a mão todo momento. Aí aquela questão que eu falei agora, às vezes não tem nem a água para lavar a mão, né? E aí, mas quem está morrendo são as pessoas que possuem comorbidades, né? Que doenças e não sei o que mais. E aí, quais são essas doenças, né? Diabetes, hipertensão, as ditas doenças que são provenientes da falta de uma boa alimentação. Então, é óbvio, quem são essas pessoas que não se alimentam bem? Por que não se alimentam bem? Um salário mínimo hoje em dia mal dá para a gente se alimentar. Outro dia a gente estava fazendo um cálculo simples assim, de quanto a gente gastava por semana, por volta de, assim, supermercado para 4 pessoas, onde não tem o hábito de comprar frutas e legumes todas as vezes que vai no mercado, a gente não estava gastando menos de R$200 para ter uma alimentação simples.
Eu ganho 998, porque meu salário não foi atualizado, o governo ainda não atualizou. Funcionários contratados públicos, funcionário público estadual parece que ainda está, o pessoal do apoio não foi atualizado. Enfim, 998 e tal, para quem gasta R$ 200 por semana e eu gasto só com alimentação, vou tirar só do meu salário, né? Óbvio que a gente também busca outras formas, mas já pensou? E a gente tem uma alimentação básica, arroz, feijão, carne, um frango, peixe de vez em quando, porque aqui também em Bujaru nem é a nossa realidade o peixe, apesar de ter um rio aqui, o peixe não faz parte direto da nossa dieta. Aí pensar esse acesso à saúde, né, essa falta de saneamento, essas dificuldades financeiras que a gente tem de se alimentar mesmo, tudo isso, quem são essas pessoas que têm esses problemas em maior escala no Brasil? Quem são esses pobres que têm? Aí a gente for pensar, mas o coronavírus, ele está sendo produzido uma vacina e não sei o que mais. Quando que essa vacina vai chegar para nós, né? Será que vai chegar assim? Outro dia no Uber, o motorista perguntou assim, você acha que a gente vai conseguir daqui uns 2 ou 3 meses voltar à normalidade? Eu falei assim, olha, eu não quero nem parar muito para pensar nisso, mas eu acho que a gente jamais vai voltar naquela realidade de antes do coronavírus, sabe? E eu vi pesquisadores falando assim que a gente se acostume com as máscaras, com esses novos hábitos de higiene, porque como a gripe que vai e volta, o coronavírus pode ficar dessa forma, porque a gente pode controlar, ter uma vacina, controlar realmente a gente nunca vai conseguir, porque a gente não vai acabar com ele. Então a gente vai estar sujeito a períodos em que a gente vai ter que estar tendo cuidado maior e períodos que a gente vai poder relaxar mais, porque mesmo que surja uma vacina, vão ser alguns anos, né, para que a gente possa conseguir vacinar toda a nossa população, né? E não acredito muito nisso. Aí a gente fica vendo também essa questão de agora desse retorno e uma ânsia de voltar às aulas, um novo normal. Que novo normal é esse que a gente tanto espera, que a gente fala, né? Porque no Brasil, assim, a nossa realidade quem é que consegue controlar quem é que está conseguindo controlar esse vírus? Quem é as pessoas que estão em casa? Depois, essas pessoas controlam a comunicação. E aí, quando o nosso presidente, nosso chefe maior de Estado diz que não é mais obrigatório usar máscara, automaticamente isso reflete nos nossos vizinhos, nossos amigos, as pessoas. Ninguém fala porque não é muito correto falar que não vou usar máscara porque, né? Mas a gente sabe que isso influencia diretamente. Não é obrigatório, o que é obrigatório as pessoas não fazem, imagino que não é mais obrigatório. Então, começa a criar essa falsa ilusão de que a gente está conseguindo controlar e que a gente vai voltar. Só que não condiz com a nossa realidade. Por exemplo, eu que trabalho em escola, não dá para eu pensar em retornar às minhas atividades numa sala de aula com 45 alunos, uma sala de aula lotada. Eu não sei, eu acho que esse pessoal está viajando, sabe? Eu acho que está pensando ali nos alunos do Nazaré, do Ideal, que podem ser divididos em 10 alunos por sala e tem toda uma estrutura. Porque na escola Raimundo de Campos Lopes, lá a 13 quilômetros da sede do município de Bujaru, onde a gente não tem nem ventiladores em todas as salas, onde a gente não tem banheiros que a gente possa ter. A gente estava pensando, meu Deus, vamos ter que instalar umas torneiras por aqui, disponibilizar um sabão para os meninos lavarem a mão. As crianças não conseguem ficar com a máscara o tempo todo. Como é que a gente vai controlar isso? Como é que eu vou dizer para o menino? A criança é contato. Eu penso assim, as crianças, né? Porque é óbvio que adolescente e adultos ainda são um pouco mais, né? Tem um pouco mais de nesse sentido, poderiam tentar ficar com uma máscara, mas se eles não se concentram, não conseguem se concentrar numa sala quente e tudo mais, eles vão ficar com a máscara? É difícil. Mas essa preocupação de a gente está perdendo o ano letivo,
Gente, eu acho que a gente está viajando de pensar isso, porque não é o momento, sabe? O momento é de pensar como parar essa contaminação, como parar esses números, ou tentar controlar, como eles dizem, né? Controlar um vírus é difícil. E aí eu começo a... Às vezes eu fico assim, reflexiva nesse sentido de ver essa realidade em Belém, que é onde eu costumo estar, e aqui onde eu moro, né? A gente teve que entregar alguns cartões de merenda escolar. Aí, quando a gente estava entregando, tipo, chegavam pessoas, e aí é um pouco um desabafo, assim, dessa realidade que eu estou aqui, né? Chegavam pessoas falando assim, vocês vão entregar para os alunos do município também? Especialmente os alunos do estado, eles estão recebendo um cartão, né? Ainda que não seja como a gente esperava, eu espero, o que fosse, o do município nem isso não tem. Eu soube, assim, por alto, que, tipo, algumas famílias em algumas escolas receberam. Aí isso a gente começou a questionar nas redes sociais, aí alguns representantes na Câmara falando assim, a gente foi saber por que, que o município de Bujaru não ia dar a merenda escolar, uma vez que o governo já deve ter repassado a verba que eles repassam por período. E aí falaram, não, a gente vai dar o kit, não é uma cesta básica, nem do governo não é uma cesta básica, o kit para as famílias mais carentes. Aí eles mandam para as escolas mandarem quem são as famílias mais carentes. Aí uma professora falou assim, eu jamais vou fazer isso, eu não tenho poder de selecionar, nem é minha função selecionar, esse pode receber, esse não pode. Não, vou mandar o nome de todos os alunos. E se vocês quiserem dar, entregar para todo mundo. Aí a gente soube que muitas escolas não foram entregues, escolas que têm 3 mais crianças, de uma família foi entregue um kit por família, um kit muito do seu miado, como a gente diz aqui, um kit que, pelo amor de Deus, alguém lá da secretaria lá que trabalha com a merenda falou assim, porque 1 quilo de arroz na escola dá para dividir 12 crianças. Mesmo você está aqui na escola, porque eu não vejo isso. 1 quilo de arroz dá para dividir para 12 crianças. Tudo bem, vamos por essa sua hipótese. Então, 1 quilo de arroz só é 12 dias letivos. A gente tem, no mínimo, 20 dias letivos no mês, né? Então, não está errada essa conta? Não deveria ser pelo menos 2 quilos? Aonde? Porque não vem. Aí, tá. Quando foram entregados, o Estado veio o kit, porque que o município recebe uma verba, repassa a merenda estadual. A gente já falou assim, o cartão vão receber um kit, né? Esse kit é da prefeitura. Por quê? Porque alunos do estado é muito mais fácil de haver uma denúncia, alguém questionar, do que os alunos do município, né? E aí os alunos do estado esse mês tiveram essa colher de chá de receber um kit da prefeitura e o cartão do estado, né? Enquanto que outros alunos do município não receberam nada. E isso foi só uma vez que foram entregues para algumas famílias. E até agitar esse debate, né? Discutindo na Câmara, sempre o pessoal cobrando os seus vereadores, seus representantes, e muitos ali não sabem nem o que responder, né? Só o que eles dizem para eles. E é complicado, sabe? Às vezes tem momentos que a gente se desanima muito, né? Muito. Porque a gente também tem que se preocupar com os nossos, com a nossa família, mas é difícil ver. É difícil ver essas coisas acontecendo muito próximo da gente e a gente não poder. Então, eu fico, assim, tentando, né, entender muitas coisas, né? E tudo isso é reflexo desse momento que a gente está. Mas eu não defendo essa volta, por enquanto, né? E eu acho que esse ano a gente não deveria nem pensar muito nisso. É triste porque, querendo ou não, um pouco do que dá sentido à nossa vida é o nosso trabalho, é as nossas relações, e que nos sustenta, que nos mantém também, mas mandar muito, muito, principalmente alunos de escola pública voltando agora,
é pedir para ser contaminado, assim, complicado. Silvana, nós já escorrendo aí para o tópico 2, a partir de todas as coisas que tu estás falando aqui, são muito interessantes, já falando de políticas públicas, mas direcionadas mais ao teatro. Tu falaste de algumas ações, né, de auxílio emergencial para as crianças, na aquisição da merenda. Agora eu queria pensar contigo essas políticas mais voltadas para o teatro, nesses tempos de pandemia. Desde a suspensão das atividades, em março, os órgãos gestores da cultura, no caso aqui de Belém, a Fundel, né, mas no estado todo, a Secult, a Fundação Cultural do Pará, eles têm lançado algumas ações emergenciais pontuais para atender o setor cultural. Aí eu cito mais especificamente o edital da Secult, que tem uma abrangência, ou deveria ter uma abrangência estadual, que foi o Festival de Aquieta em Casa. Tu participaste do festival, tu tivesses algum tipo de envolvimento com alguma ação emergencial voltada para a área da cultura? Não chegou. A gente soube, né, e aí também até informou alguns amigos, sem participar, que se encaixavam nesse edital, né, porque havia todo um critério. Mas quando começou a sair os resultados, aí a gente viu muitos comentários, assim, nas redes sociais, falando que primeira edição, muitas pessoas que já eram acostumadas a estar recebendo algum tipo de auxílio lá pela secretaria, sempre contemplado em algum edital e tudo mais. E aí houve toda uma reclamação. Aí depois, na segunda edição, falaram assim, realmente, agora algumas pessoas que a gente esperava que fosse, porque são pessoas que a gente conhece, artistas que a gente conhece e tudo mais, fossem contemplados, mas aí quando... foi contemplado, mas não libera, demora. Muita gente reclamando dessa demora de liberar, mas como é assim, uma ação emergencial, as pessoas estão sem poder trabalhar, sem dinheiro, e um edital desse que vem como uma forma de auxílio demora tanto. Então, eu vi muito isso, né? E aí vi também as respostas e desculpas da secretaria e tudo mais, mas eu acho que é meio que vão fazer porque tem que fazer, sabe? E quando isso vem para o âmbito, por exemplo, de Bujaru, não existe, não chega, não se fala, não se comenta. A gente tem uma secretaria que não funciona. Não É tem uma secretaria... aí em Bujaru. A secretaria. Há muitos anos que apesar de ser um dos poucos que tem o título de secretarismo, não é Departamento de Cultura, porque até então, alguns anos atrás, era Departamento de Cultura, hoje em dia é Secretaria. Mas a gente não vê políticas públicas e ações do poder público municipal pensado, né, nessa área, nem tampouco agora, nesse período de pandemia, pensar os artistas. Daí, o que movimenta muito o debate nesse período agora de quarentena são as redes sociais, né? Aí a gente sabe pelas redes sociais que foi liberada uma verba para todos os municípios e, não sei, acho que 300 e poucos mil seria para o município de Bujaru. Aí vira uma piada, porque, por exemplo, mas sim, legal, vem o dinheiro para cá, a gente já sabe que a gente não vai ver esse dinheiro, né? Se vê, geralmente eles tem toda uma forma de tentar utilizar esse dinheiro em outras coisas, ou contemplar outras pessoas e tudo mais. E aí a gente tem um movimento revoltado aqui, pensando, né, qual estratégia vai utilizar para ter acesso ou para defender que as pessoas que a gente reconhece, que a gente sabe que são de fato artistas que estão nessa situação precisando, possam ter acesso, né? Porque, por exemplo, no meu caso, eu tenho um emprego fixo no momento, né? Um emprego, e não vou com certeza me enquadrar nessas formas de assistência. Mas eu tenho muitos amigos que têm a necessidade e que eu quero ver serem contemplados. E a gente está pensando, articulando como a gente vai ter acesso e conseguir com que as pessoas que a gente conhece realmente que precisam tenham acesso.
o que é algo ainda muito distante ainda. Agora, eu acho que tu estás te Isso referindo, na prática. esse dinheiro, tu estás te referindo ao fundo da Lei Aldir Blanc, né, que foi recentemente sancionada pelo presidente. Ele sancionou lá nos últimos dias que ele tinha do prazo, ele sancionou. Era uma lei de iniciativa popular, que ela destina cerca de 3 bilhões e meio, que é do Fundo Nacional da Cultura, que esse dinheiro sempre esteve lá, e é destinado para os trabalhadores da cultura. Tu tens acompanhado a trajetória da lei? Porque, por exemplo, eu tenho acompanhado, a Úrsula está muito empenhada à frente da articulação para que esses recursos cheguem ao Estado e cheguem aos municípios. Então, na atual conjuntura, o que eu sei te dizer, o que eu estou acompanhando pelo Fórum Livre Permanente de Teatro, é que nós já estamos organizando, já está sendo organizado, na verdade, um comitê emergencial que vai, junto à secretaria, administrar esse dinheiro e fiscalizar para que eles cheguem junto às secretarias municipais. Esse comitê emergencial, ele é formado por um representante da categoria de teatro, por exemplo, um representante da categoria de teatro para o Estado. O Fórum Livre Permanente de Teatro está se articulando para ter um candidato do Fórum que represente o Fórum Livre de Teatro do Estado do Pará, né, que seja uma pessoa nossa, da categoria, uma pessoa que faz cultura, que está articulada com a cultura. Então, o trâmite todo cada candidato por categoria tem que ter no mínimo 50 assinaturas, né? E vai ser eleito o candidato por categoria aquele que tiver mais assinaturas. Então, isso no âmbito estadual. No âmbito municipal, também, possivelmente, vai ser encaminhado... A Silvana perdeu um pouquinho. Vamos aguardar que a Silvana vai voltar. Voltou, Silvana? Voltei. Eu ouvi até você falar aqui, e tem um comitê que estavam pensando que tem alguém Estamos da organizando categoria de teatro. a categoria para o estadual. Tu tens acompanhado essa discussão? Tu estás envolvida na articulação dessa lei? Como é que está chegando as coisas e as comunicações com relação a isso? Eu sei um pouco disso que tu falou mesmo. Então, vamos falar um pouco dessa realidade de secretaria aqui em Bujaru, né? A secretaria, como outros órgãos públicos, ela está funcionando muito internamente, e até antes da pandemia, ela só funcionava esporadicamente para eventos, pequenas formações ali na biblioteca municipal, porque a grande desculpa é que, por exemplo, a verba municipal destinada à cultura fica presa na mão do gestor. E aí o secretário não tem autonomia para realizar nada. Tudo que ele precisa realizar tem que ser aprovado o orçamento pelo gestor. Sendo que é uma secretaria independente, a verba deveria ficar numa conta independente e tudo mais. Aí o que acontece? Tipo, então vamos realizar o carnaval, por exemplo. Carnaval. Vai ser tantos mil carnaval. Ok, aí o gestor autoriza a liberação da verba para depositar na conta da secretaria. Acontece o evento, essa verba já foi aprovada por ele, entendeu? Se ele disser que é 10, 15, 20, é isso. E não vai passar disso. E então o secretário sempre fala assim, eu tenho as mãos presas, eu não tenho como fazer nada. Tipo, tudo ali ele precisa enviar um ofício, uma requisição, para que o gestor aprove. Aí a gente já reclamou, já fez briga, já fez tudo e também já deixou de lado muitas vezes essa questão, porque são cargos políticos, são assessorias, são secretarias em troca de apoio político em tempo de campanha, ou para vereadores que depois vão beneficiar aprovando ou desaprovando alguma coisa que o gestor não queira na Câmara Municipal. Mas e aí, quanto a esse movimento organizado que tenta acompanhar... Então, há alguns anos a gente teve esse movimento de organização aqui, que foi quando a gente conseguiu instituir como secretaria, né?
muito puxado pela galera do teatro, falo porque o grupo que eu participo, a galera que puxou as conferências, que estava ali mesmo brigando e que foi para a conferência estadual, a conferência nacional, eram pessoas do grupo que eu participava de teatro, o que participo ainda, que restou, né, que alguns saíram, e conseguimos instituir a secretaria. Teve até um rapaz que era do nosso grupo que fez parte dessa gestão, e que a gente começou esse trabalho ali, um diálogo com os artistas, um cadastramento e tudo mais dos artistas, um reconhecimento por parte do poder público quem eram esses artistas e pensar essas políticas públicas, mas muda a gestão, muda a secretaria, muda e acabam saindo essas pessoas e a gente acaba perdendo esse espaço de poder ali mesmo, a gente acaba perdendo esse diálogo, porque a realidade dos municípios do interior, e eu falo para Jaruí, aqui da região que eu conheço, ainda se tu faz parte do governo, tu vai receber alguma coisa, ainda que pouca. Se tu não faz parte, ninguém nem te ouve, nem te recebe, não te apoia, não te reconhece enquanto artista. Aqui em Bujaru a gente nem fala que eu sou de teatro, aí a pessoa... Não é só teatro, todas as áreas, assim, não valoriza, não tá nem aí. Nem existe uma equipe de cultura dentro do atual governo ali comprometido, o secretário nem da área não é um cargo muito político mesmo ali, de apoio, uma troca de favores. Então não existe uma política pública hoje em dia em Bujaru para o teatro, nem para as outras áreas, para os outros segmentos artísticos mesmo. Aí a gente começa a instigar isso nas redes sociais, falar. E ninguém fala nada. Todo mundo calado e tudo mais. O único que ainda responde alguma coisa é o secretário de saúde, porque tem que responder, porque posta lá nas redes sociais os dados do coronavírus, de vez em quando. Mas na área de cultura aqui não está. Não estamos organizados, não temos representação na secretaria. E aí, pensar essas políticas públicas depende dessa organização, né? Eu falo aqui de Bujaru. Depende dessa organização que não está. Há algum tempo eu tenho até desgastado um pouco, tentando fazer essa mobilização aqui novamente, né? A gente tem projetos de um coletivo cultural, onde a gente iniciou esse ano uma outra organização, né? Tentar resgatar um pouco quem são esses artistas e tudo mais, tentar esse diálogo, porque eu acredito que a gente só vai conseguir conversar com eles a partir do momento que eles estejam organizados enquanto artistas de Bujaru. E aí a gente conseguiu, primeiro, a dificuldade para falar com as pessoas, encontrar as pessoas. Quando a gente consegue fazer 1 ou 2 encontros, entra a pandemia. Aí um grupo de WhatsApp que eu falo, ninguém responde, daqui a pouco responde, mas, tá, bora fazer, mas quando nós vamos fazer, não sei o que, aí pensa, não dá para fazer agora, né, bora deixar a pandemia passar. Não, gente, não dá pra gente esperar a pandemia passar, porque está nos atingindo agora. Aí quando sabe, olha, vai vir uma verba, não sei o que, como é que vai ser isso? Começa a perguntar, como se eu soubesse, ou outra pessoa fosse dono do grupo. Não, peraí, a gente precisa buscar as informações junto. Estou procurando aqui o valor exato de quanto vai chegar para Bujaru. Estou abrindo aqui a tabela, tá? Mas vai falando. Aí, sim, o que a gente vai fazer? Eu falei, primeiro a gente tem que se organizar. Aí, a outra também, muito essa questão do ego, né? Que quando vê alguém no debate, aí a pessoa às vezes tem uma ligação com o poder público, com o governo, e não quer entrar na discussão, não quer se expor. Aí a gente precisa, né, saber como é que vai ser quando chegar, se vai ter um cadastro, se não vai ter. Falei, realmente, a gente precisa. Mas para a gente ser contemplado, para a gente ver essas ações acontecerem, antes de tudo, a gente precisa ter coragem de ir atrás, de buscar. E isso desgasta, porque às vezes a gente puxa essa conversa lá no grupo e ninguém responde, ninguém quer se posicionar, sabe? Essa semana eu fiquei assim, falei, não, acho que não sei se eu quero continuar como coletivo,
ou se eu vou fazer aqui, as minhas ações independente. eu achei aqui o valor, tá? Esse valor por município, ele varia de acordo com o número de habitantes por município, tá? Então, o valor para Bujaru é R$ 28.832, tá? É um dinheiro que eu acho que Quanto? R$ 28.832. Então, Eu ouvi falar num outro valor. esse valor está Esqueci na disso. tela, tá? É um guia fácil que foi organizado pela deputada Jandira Fegali. Se quiser, posso te mandar para compartilhar com o pessoal da categoria, né? Embora seja um valor que parece pequeno, mas tudo que vem para a cultura vem de maneira muito dura, né? Tudo é com muita luta e a gente tem que valorizar. E eu acho que esse dinheiro tem que chegar para quem faz cultura. É um dinheiro que é destinado para pessoas físicas e para espaços culturais. Tem a questão do cadastro, da validação do cadastro, tem uma série de elementos que a gente vem discutindo e vem acompanhando lá pelo Fórum Permanente de Teatro, que, de fato, desgasta, a gente tem que ter um tempo para acompanhar, né? A gente se estressa porque é uma série de ações que a gente investe tempo e, às vezes, a gente pego uma canelada por pessoas mal intencionadas, às vezes da própria categoria. Mas, apesar de tudo isso, a gente tem que acompanhar, né? Porque se nós que somos os mais interessados não estivermos na linha de frente dessa luta, de fato, é um dinheiro que, como a gente sabe, é ano de eleição municipal, esse dinheiro facilmente pode ser desviado. Então, eu acho que fica o meu apelo para que vocês, embora todas as dificuldades, consigam minimamente se organizar para correr atrás do recurso. Tá? E eu acho que seria interessante. A gente já até escorreu aí para um outro ponto, que é a questão da modo de organização da categoria teatral. Quando chegar mais lá na frente, a gente pode tocar mais nisso. Tá? Sim. Mas aí também, tendo a ver com esse assunto, né, eu passo para o tópico 3, que é o teatro e militância política. Né? Exatamente essa coisa da gente militar na nossa área é muito importante. Eu subdividi esse tópico num tema mais específico, que é o tema do feminismo negro. E eu fiz isso, eu tenho conhecimento de que tu participaste da montagem teatral do GTU, que foi o Manifesto Pauta Negra. Foi um trabalho só com mulheres negras que discute racismo e machismo estrutural. Eu não consegui assistir a montagem, porque eu acho que era uma montagem de 2018 e eu saí de licença para concluir a minha pesquisa de doutorado desde meados de 2016. Então, uma pesquisa consome muito a gente e eu fui selecionando coisas que eu precisava fazer um pouco mais direcionado para a minha pesquisa. Então, eu não consegui assistir nenhuma vez o espetáculo, tá? Mas antes de entrar propriamente no processo de criação desse trabalho, Pauta Negra, eu queria saber se o termo feminismo negro, se ele se adequa ao tipo de luta e de resistência que tu acreditas e que foi trabalhado na montagem, na medida em que o termo feminismo encerra algumas pautas diretamente ligadas às mulheres brancas e de classe média. Sim. Primeiro, assim, eu falo a partir de como que o teatro, para mim, é muito associado, não consigo desassociar, né, essa questão da militância, do feminismo, mas ainda não consigo fechar esse pensamento de me enquadrar enquanto uma mulher feminista, negra, talvez, mas não sei, ainda porque assim, no teatro, eu não tinha esses diálogos, essas leituras, e eu acredito que estou iniciando muito isso, sabe? E pensar o teatro, para mim, é esse rito, esse momento assim, desse abrir das cortinas para um novo mundo, outras reflexões. Então, eu falo assim, que o teatro e a militância, a política, o feminismo, eles, para mim,
eles são uma coisa que me perpassa sempre em tudo que faço e da forma como estou construindo a minha caminhada, né? E aí eu penso assim, que primeiro assim, pensar o teatro como esse primeiro impulso que me desperta para pensar de quem é a Silvana, né? E dentro desse pensamento, me identificar como uma mulher negra. Porque até eu entrar no teatro, e eu falo teatro na academia, porque eu fazia um teatro aqui, mas que para mim era uma outra forma de fazer teatro, que não me puxou para essa reflexão. E quando eu entro na academia, que eu entro na universidade, é que eu começo a refletir e a me enxergar como essa mulher negra, né? Então, pensar quem é essa mulher, o teatro me instigou a isso, a pensar quem é essa mulher que vem fazer teatro, por que ela quer fazer teatro, o que ela está encontrando, descobrindo no teatro. E automaticamente a pensar a política, a pensar essa militância dentro da minha arte, dentro daquilo que eu defendo, daquilo que eu gosto de fazer também, né? E o feminismo, ele é apresentado para mim no processo de pesquisa, feminismo negro, nesse processo de pesquisa, tanto da montagem do Manifesto Pauta Negra, onde a gente senta e vai estudar para falar, para poder falar sobre nós, porque a gente não sabe falar sobre, a gente não, até o momento, não sabia ainda falar, eu falo por mim, eu não sabia falar sobre o que é ser uma mulher negra. Eu estou descobrindo, eu estou nesse processo de descobrir sobre isso, como falar, o que falar. Eu sei de muitas coisas que me instigam, mas aí eu não aprendi, eu não identificava, não enxergava isso antes. E o Pauta Negra foi esse processo de estudo também, e de oportunidade de falar a partir do teatro das coisas que me incomodavam, das coisas que eu sinto. E aí eu pego e quando eu vou tentar ler alguma coisa, entender sobre o que é o feminismo, eu começo a ler sobre o feminismo negro e descobri que, por exemplo, a luta da mulher negra dentro do feminismo também são outras lutas, também são outras coisas que nos envolvem, coisas que nos aproximam, mas também coisas que são diferentes, totalmente diferentes, né? Quando a gente fala do feminismo negro, a gente começa a ler e a perceber e a conhecer que, por exemplo, enquanto as mulheres brancas, como a Angela Davis fala, estavam no voto, a gente ainda estava lutando enquanto mulher, né? Quando as mulheres brancas estão buscando direito de trabalhar fora, de se manifestar de outras formas, a gente ainda estava tentando ser reconhecida enquanto mulher na sociedade. Quando a gente consegue essas conquistas, foram muito depois delas. Mas isso não é algo também que vem para nos separar dentro do movimento, e sim como algo que nos instiga ainda na luta, mas a gente precisa também que mulheres brancas parem um pouco para nos ouvir também. Então, é algo que a gente precisa conquistar dentro do movimento para que a gente, enquanto mulheres todas, possamos ser ouvidas em sociedade. Refletir sobre o feminismo negro, né? Pensar nessa estrutura machista, que diz que, primeiro, que o feminismo é visto ainda, né, como algo assim, essa mulher é louca, ela tem umas ideias assim radicais, né? Ela muito, essa coisa de mulher mal amada, de mulher raivosa e tudo mais, que faz com que a gente tenha vergonha de dizer que é feminista, ou que a gente já tenha tido vergonha de assumir um dia, de dizer que é, se identificar, né, enquanto mulher feminista, né? Mas a gente não consegue identificar isso como essa estrutura machista que nos ensinou a pensar dessa forma. Então, esse processo de teatro que me instigava a querer falar sobre a minha realidade enquanto mulher negra foi me ajudando, foi o que me impulsionou a buscar, a entender o que é o feminismo dentro do teatro, para que eu fui ter acesso a esse diálogo, né, a essas leituras. Aí eu coloquei assim algumas coisas, por exemplo, eu descubro dentro desse processo o direito de existir da mulher negra, a luta principal, de existir, ser reconhecida da forma que a gente é,
pensar o que é ser mulher negra hoje em dia, como era antes, como vai ser futuramente, né? Pensar que a gente está nesse processo, quem é essa mulher, a mulher que trabalha, porque quando mulheres brancas estão querendo sair para o mercado de trabalho, nós já estávamos há muito tempo trabalhando, cuidando dos filhos, cuidando, sendo as amas de leite, ficando com os filhos dela para que elas pudessem ir fazer uma faculdade, pudessem ir trabalhar. Então, a gente tinha esse trabalho. Só que a gente não era vista como essa mulher que saía para trabalhar, porque por conta da nossa condição subalterna de mulher, pobre, periférica e negra, né? Então, a gente tem esse discurso dentro do feminismo. Eu não faço parte oficialmente assim, de nenhum coletivo ou grupo nessa temática. Eu participo de eventos, eu vou a formações, mas eu ainda não tô ligada diretamente, assim, posso deixar. Mas eu acredito que sim, que sou essa mulher que defende essas ideias defendidas pelo feminismo negro e que me enquadro enquanto mulher negra feminista, porque defendo causas que atingem a mim e as minhas irmãs. E o Pauta Negra, ele veio fazer isso, ele veio trazer ao palco, dentro da nossa arte, essas questões, trazer essas pautas, trazer as nossas demandas para o público, para a nossa comunidade acadêmica, para a nossa comunidade, nossos meios sociais, porque quem foram assistir as sessões, o Pauta Negra, ele fez questão de trazer para o teatro aquelas mulheres que não iam ao teatro, que nunca tinham ido ao teatro, que não tinham condições de ir. Então, muitos ingressos foram doados, a gente fez sorteio somente para mulheres negras, deu para as amigas, a gente comprava os ingressos e dava para as nossas amigas que nunca tinham me visto, por exemplo, no teatro. Eu estou em Belém, eu não estou com a minha família, as minhas primas, as minhas melhores amigas aqui de Bujaru, elas não vão para Belém, elas não têm a oportunidade de me ver. E aí eu comprava os meus ingressos e dava para as minhas amigas que estavam em Belém, que eu sabia que estavam nesse período lá, para que elas pudessem ir. Muitas delas foi a primeira vez que elas foram ao teatro. E quando elas chegavam lá, muitas se emocionavam, porque as histórias eram comuns, sabe? Histórias do nosso dia a dia, das nossas lutas, era um momento onde a gente podia falar sobre muitas mulheres brancas, ainda que para nos ouvir, elas não vão entender, porque elas nunca vão passar por isso. Elas não vão passar, por exemplo, por uma situação que aconteceu durante a temporada, um dia em que, por questão da fui dormir, eu e mais uma outra atriz do elenco fomos dormir num apartamento de uma amiga nossa branca, na Doca, ali no centro. E a gente chegou muito tarde. Quando a gente saiu no outro dia bem cedo, assim, a gente não conhecia o prédio, e aí tinha um andar, assim, que era tipo salão de beleza, não sei o que, aí depois a portaria era um andar mais abaixo. E a gente parou por engano nesse andar. E aí, quando a gente identificou isso, a gente saiu do elevador, aí o elevador fechou, a gente, aí, mas peraí, a gente ainda não tá na portaria aí. Quando nós íamos entrar, veio uma moça, acho que mora do salão de beleza do prédio, que tinha um salão de beleza e tal. Quando ela viu a gente, ela ficou espantada, assim. Eu achei aquilo tão bizarro, assim, eu nunca tinha vivenciado aquilo. E aí o olhar dela, tipo, quem são vocês? O que é que vocês estão fazendo aqui, né? Ela não falou nada, mas o olhar dela me falou tudo. E como a gente estava naquele auge da peça e vivenciando todo dia falando sobre isso, me tocou muito, 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 que eu não consegui não colocar aquilo na cena, num momento de improvisação, sabe? Eu tive que falar, porque tinha momentos na cena que a gente falava, né, sobre coisas que aconteciam. E aí eu trouxe o texto, porque aquilo muito forte em mim tinha acontecido naquele dia. E aí ela entrou em um outro elevador, tinham 2 elevadores, depois ela fez questão de esperar o outro, ela não entrou no que a gente estava. E são realidades, por exemplo, a minha amiga que mora lá, ela assim, riu, pensa, não, acho que é coisa que vocês estão imaginando, sabe? Que sempre as pessoas acham que é exagero, que é mimimi, né?
E as cenas eram sempre assim, tinham histórias reais, relatando histórias, fatos e coisas que a gente almeja, né? Mas muito uma denúncia, o espetáculo ali era uma denúncia mesmo, um manifesto mesmo. Eu separei, Silvana, 2 trechos de uma crítica que a Karine Silva, eu não sei se tu tivesse acesso, a Karine escreveu e eu publiquei a crítica na plataforma virtual do Cretino. Não sei se tu tivesse acesso a essa crítica, mas eu queria ler eu não sei da Karine, eu sei que teve uma outra, né? Uhum. Eu separei esse da Karine para a gente pensar uma coisinha, tá? A Karine diz assim: desconforto. Eis a palavra que resume as primeiras cenas da montagem. O grupo levanta pautas referentes ao racismo e ao preconceito, não somente da mulher negra, mas da mulher lésbica e trans. São narrativas carregadas de mulheres fortemente presentes em cena, criando um eco vocal e danças que conseguem preencher todo o ambiente. O início da montagem evidencia a crueldade física e mental que essas mulheres costumam absorver. É teatro, mas é real. Não há nada de entretenimento. Essa é a primeira passagem que eu destaco. E a segunda, para elaborar a pergunta para ti. A segunda, ela diz assim: há que se mencionar e destacar a ação do GTU, de 2018, de propor e realizar uma ideia de encenação com uma equipe composta exclusivamente por mulheres negras. Este recorte se faz necessário do lugar de onde as atuantes vêm e onde estão. É de onde se valida e se sustenta o discurso. Aí eu te pergunto, quanto à temporada de apresentações, tu já disseste que vocês tentaram levar o máximo dessas mulheres que vivenciam essa realidade ao teatro, né? Mas vocês conseguiram circular com esse trabalho nos lugares de onde essas mulheres vêm, lá onde elas estão, nesses lugares onde se concentra essa realidade das mulheres negras? Vocês conseguiram chegar até lá ou não? A gente conseguiu, mas ainda em um âmbito bem pequeno, só em Belém. A gente conseguiu ir no Guamá, acho que 2 vezes. Em Quaraci, eu não sei, eu participei pelo menos de 3 na periferia, mas não com o espetáculo completo, né? Porque, para além de ser uma montagem com um elenco muito grande, nós tínhamos mais de 20, né, desde a parte técnica, o elenco todo, né? Nós não conseguíamos cumprir essa questão de levar todo mundo. Era impossível você reunir essas mulheres, porque são demandas muito diversas, diárias, compromissos que elas não fez um esforço enorme para apresentar no teatro com todas. Na segunda temporada, porque a gente apresentou início de 2019, acho que em março, a gente não conseguiu nem com todas que estavam na primeira temporada, a gente já teve que substituir algumas, por conta dessas demandas mesmo de trabalho, né? As nossas realidades não nos permitiram estar nos ensaios mais. E a gente conseguiu levar assim, algumas cenas em alguns momentos, né? Eu participei de 3 idas, 2 no Guamá e uma em Quaraci. Em Quaraci a gente conseguiu levar metade das mulheres. No Guamá, um dia nós levamos 3. No outro, a gente conseguiu levar umas 10 mulheres para apresentar alguns textos do espetáculo, não foi o espetáculo todo. Mas o projeto tinha esse objetivo, realmente. A gente queria, a princípio, trazer essas mulheres para o teatro, conhecer um pouco mais de perto o nosso trabalho dentro da UFPA, mas eram mulheres da periferia, né? A maioria, tudo mulheres que algumas nem são do curso, tinham alunas do curso, tinham mulheres que não são do teatro, começaram a fazer teatro a partir desse projeto, ou que eram de outras áreas, né? E que vieram participar do GTU. Quando a gente vai para as comunidades, dentro do projeto a gente colocou isso, a gente tinha o objetivo de levar, promover, né, esse acesso ao teatro lá nas nossas comunidades, levar, e não só como apresentação, mas como um momento de conversa com essas mulheres, de encontro, onde a gente tinha como
proposta, o espetáculo, após a apresentação, criar, trazer um debate, né, para a comunidade. E essas mulheres que estavam lá. Nessas idas que a gente foi, a gente conseguiu fazer, né, nas que eu estava, a gente conseguiu fazer esse debate, essa troca depois. Como é a dentro também, mas aí já na temporada. Então, aí, primeiro que é um momento assim, de muita emoção mesmo, a gente se vê, né? Eu falo assim, se vê porque a gente via nas outras cenas, por exemplo, numa cena, e depois de lá, dos ensaios ou do momento que eu conseguia ver alguma coisa do espetáculo, eu não tinha como não me emocionar, porque eram as histórias que as outras atrizes estavam contando, eram as minhas histórias, de alguma forma. Né, tinha uma cena muito linda que era de uma menina que veio de Abaetetuba, e ela é do curso de jornalismo, ela nunca tinha feito teatro. E ela falava sobre a saída dela para a universidade, como era. Ela criou uma cena muito poética, assim, com a figura da mãe incentivando para que ela fosse fazer jornalismo, né? E ela falava na cena assim: mas eles não deixam eu gravar, porque o meu cabelo é muito feio para eles, uso turbante, não sei o que, não sei o que. E aí, né, a gente, assim, realmente a gente nunca parou para pensar, né? Hoje em dia a gente já vê, mas, tipo, no início de 2018 estava começando, a Maju acho que estava entrando no jornal, algumas apresentadoras negras, quando estão ainda com um penteado muito bem feito, algo assim. E aí ela falou assim, eles não deixam eu gravar. E é uma realidade dela mesmo no curso, quando ela começou. Quem era que ia ser a repórter nas aulas práticas, né? Nos takes lá. Eles tinham, querendo ou não, uma seleção ali dessa figura, dessa repórter. E aí ela fez essa cena, né? E aí no final a mãe dela dizia assim, a gente ainda vai ver uma jornalista de turbante na TV, né? E até hoje eu ainda não vi assim apresentando uma jornalista de turbante. Eu já vi em outras reportagens e tudo mais, mas apresentando um jornal, né, ainda não vi de turbante, não, que é um símbolo muito importante para todas nós, mulheres negras, né? Por que o turbante? Porque o que significa o turbante, gente, né? E daí a gente conversando com ela fala, realmente essas histórias são minhas histórias, em algum momento vocês falaram sobre a minha vida, vocês falaram sobre a nossa realidade mesmo, né? Falar sobre a solidão da mulher negra, sobre essas questões machistas que envolve, como elas chegam até as mulheres negras e como é que a gente está conseguindo muito custo rebater, enfrentar a questão das mães que perdem os seus filhos. Então, a gente ouvia, né, e era um momento de muita emoção, assim mesmo, mas que elas falavam, assim, que era muito importante a gente estar puxando o debate, porque ainda não tinham encontrado, assim, artistas de teatro que chegassem falassem das coisas que eram comuns e depois parassem para ouvir. Geralmente um espetáculo se apresenta, acaba, a plateia vai embora. E um dos objetivos era não só falar, mas também ouvir depois essas mulheres. Né? Realmente a gente está conseguindo, a gente está trazendo histórias, porque isso é o que a gente acreditava, né? Mas precisava ouvir, saber. Né? E depois a gente teve muito convite, mas a gente infelizmente não conseguiu cumprir essa agenda toda de ir e pedem muito, assim, que a gente, quando vai ter, né, a gente tem uma dificuldade, mas a gente também tem um pensamento assim, que tipo, não necessariamente o espetáculo precisasse voltar como foi no processo do GTU, mas se cada uma de nós que participou conseguisse levar um pouco desses temas nos nossos trabalhos, já é algo assim muito importante. Eu tento, não só nesse, né, antes do Pauta Negra, eu já estava buscando essa estética para os meus trabalhos, né? Eu fiz um trabalho com Paulo Santana,
onde eu falo sobre como foi a minha transição capilar, né, a mudança, que antes eu entrei na universidade com cabelo alisado, por que eu tinha que tratar isso na cena, acho que é dramaturgia pessoal do ator, a disciplina, e aí eu fiz um solo nessa temática dessa mulher e a importância do cabelo para mim. Depois, tem outras meninas que continuaram a trabalhar e que trabalham sempre nessa temática negra. E aí eu vou buscar me formar mesmo, poder me embasar para realizar o teatro enquanto mulher negra. É isso, um pouco disso, do que foi a experiência do Pauta Negra para mim, né? E já desdobrando esse assunto no nosso próximo tópico, que é teatro negro e racismo institucional, eu queria muito te ouvir como é que é a tua experiência nessa formação lá na Escola de Teatro e Dança. Tu já me deste algumas pistas aí bem interessantes, né? Mas eu te pergunto assim, nós sabemos que o racismo institucional ela é uma realidade no Brasil, que vem de longa data, desde o processo histórico da nossa colonização portuguesa. As instituições de ensino refletem esse racismo sobre vários aspectos, e talvez um dos principais seja a formação docente, fundada sobre uma epistemologia eurocêntrica, que promove o apagamento de qualquer forma de pensamento que não seja constituído pela estrutura lógica e teorética grega, que era lógica, né, fechada e cartesiana, tal como a gente conhece. A epistemologia das artes também não escapa desse modus operandi. E aí, então, a gente tem todo um apagamento de teóricos negros, de pensadores negros, de filósofos negros e de artistas negros. Né? E aí eu te pergunto, a ETEDUFPA, ela não foge a essa regra, porque ela é uma instituição brasileira com todos esses problemas. Como é que tu conviveste com o racismo institucional da Escola de Teatro e Dança na tua formação da licenciatura em teatro? Primeiro que eu não conseguia, a princípio, identificar esse racismo, né? Eu não era algo que eu sabia definir o que era racismo para mim. Eu vou aprendendo isso nesse processo, eu vou tentando entender e a identificar essas formas de opressões como racismo, né? Eu realmente só vim parar para ler algo sobre teatro negro a partir dessa disciplina, que já foi no 7º semestre. Então, a gente tem um curso de 8 períodos, e só no 7º, eu, enquanto futura professora de teatro, vou ter acesso a essa leitura do que é o teatro negro. Primeiro que não está na grade, a gente não tem esses debates. Hoje em dia eu não sei como é que tá, né? Parece até que mudou a grade ano passado, algo assim. Eu não sei se entrou alguma disciplina, porque tem a disciplina, mas é no técnico, eu acho que tem essa disciplina, né? Que é também no ensino básico. É no técnico só. Na graduação nós não tínhamos. Oi? Não te ouvi. Foi por iniciativa do professor Miguel Santabrigida, né, que começou a trabalhar com mitos, eram mitos em geral, mas aí depois da aprovação da lei, para o conteúdo de estudos afro, ele adotou a mitologia afro para ser desenvolvida na disciplina. Africana. Sim. Então, por exemplo, sexto período, né, eu só tive acesso nas apresentações do técnico, né? E quando a gente falava sobre representação negra, ou pensava sobre representação negra, a gente via a figura de, acho que 3 professores que chegaram, mas não era essa disciplina, não era esse o debate, né? São professoras negras que estão dentro da academia, estão fazendo teatro, estão ensinando sobre teatro, mas não era sobre teatro negro. A gente não tem nada nessa perspectiva. A gente vai ver isso na disciplina do Miguel Santabrigida, que é a disciplina na licenciatura,
Oh, meu Deus, eu esqueci agora. É uma disciplina... É a etno... O professor vai me... Etnocenologia. Você vai dizer, não acredito. Você esqueceu o nome da disciplina. Não, eu esqueci só o nome, mas eu não esqueci. Mas já lembrei. Então, foi a primeira vez que eu fui a um terreiro. E muito se fala sobre essa disciplina. Quando o Miguel Santa Brígida leva os alunos no terreiro, que não sei o quê. Aí, imagina, eu, apesar de estar começando a me reconhecer enquanto mulher negra, nunca tinha ido num terreiro. E tem toda uma fantasia, era essa aula, que não sei o quê, e eu já estava muito ansiosa para ir presente, né? Mas foi o contato que eu tive mesmo na licenciatura de disciplina. Daí, a partir não só dessa disciplina, mas também dos grupos que fui conhecendo a partir da universidade, né, das formações que eu vou, que eu gosto de estar sempre presente, eu comecei a me interessar sobre teatro negro, né? E aí eu estou nesse processo de encontrar pessoas também que se identificam, de buscar trazer essa reflexão para a minha arte teatral. E aí eu fui, vou fazer a minha disciplina de dramaturgia pessoal do ator, então tem tudo a ver, sabe? Eu consegui fazer essa reflexão, então tem tudo a ver, eu tenho que fazer algo nessa pegada e tudo mais. E aí eu fiz esse solo. Depois, aí eu apresento esse solo na escola que eu trabalho. Eu fui convidada para apresentar em 2 escolas nesse período que eu fiz, aqui em Bujaru, lá em Coraci. Eu apresentei em 2 escolas aqui em Bujaru, e aí as pessoas na minha comunidade, os meus amigos, nossa, olha, só que aí a gente corre o risco de ser identificada apenas como a atriz que faz teatro negro porque é negra, porque agora eu estou usando esse cabelo e tudo mais, então para além da cena, é toda uma questão política e militante que a gente precisa trabalhar muito. Então, foram esses contatos que eu tive, né? A instituição, assim, enquanto curso, a gente não teve um aprofundamento, a gente não teve leituras, né, sobre teatro negro, a gente não teve leitura sobre teatro do oprimido, um teórico super conhecido nosso, a gente não teve, mas eu vou entrar nessa discussão agora, porque também isso é outro tema para outra conversa, né? Vamos focar no teatro negro. Uma pergunta sobre isso, tá? Calma. Eu posso engatar logo? Essa pergunta tem a ver... Deixa eu concluir aqui para não perder. Então, daí a gente não teve esse contato direto nas disciplinas, né? Mas aí eu tentei trazer isso para o meu trabalho, quando eu fui fazer a disciplina da Karine, né? Que a gente tinha que dirigir outros atores em cenas. Eu falei assim, não, vou dirigir só atores negros, vou adaptar o texto para uma história de uma família negra. Eu não quero, porque era um texto, geralmente os textos são alguns textos mais clássicos, e isso a gente foi estudar, né, quem eram os atores que produziram, que fizeram, eram todos brancos, europeus e tudo mais. Eu falei assim, mas a minha cena vai ser tudo, os atores todos negros. E aí eu peguei os atores que estudavam comigo, né, e aí a gente começa a olhar para o nosso meio, e aí eu vi assim, não, na minha sala nós somos 3 atores negros. Imagina, um curso de teatro, que numa sala com mais de 20 pessoas, a gente tinha 3 pessoas negras, assim. Né? Tivemos até uma sorte de ter 3, geralmente tem 1 ou 2 no máximo. E aí a gente fez a cena, e eu convidei mais uma outra atriz do curso técnico negra também, e aí nós éramos 4 pessoas negras numa cena de um espetáculo de uma família totalmente branca, assim. E a gente botou tudo, tipo, a sonoplastia, a gente colocou tudo nessa estética negra, assim, foi bem legal. Depois essa do professor Paulo Santana, que foi o solo, que aí quando eu vou fazer a disciplina da professora, a gente tinha que escrever um artigo, né, mas eu tô esquecendo até o nome, da Latif! Quando eu vou fazer... Quando eu vou fazer a disciplina da Latif, que é tipo, eu tinha que construir um artigo
eu fiz o artigo referente ao meu solo, que eu fiz a prática com Paulo Santana, fiz um artigo sobre a prática, né, só que complementava o solo. Só que aí na disciplina da Latif eu resolvi abordar esse tema novamente. É quando o meu primeiro artigo, olha só, o primeiro trabalho teórico que eu produzi na universidade foi falando de teatro negro, sobre a minha experiência enquanto mulher negra, esse processo de transição, de reconhecimento astral, a importância do teatro para mim, dessa perspectiva de mulher negra. E aí eu tenho tentado buscar, criar coisas nessa temática, né? De estudar, que é uma forma que eu tenho de levar o discurso, de levar o diálogo, puxar esse debate, né? Na escola, no grupo que eu participo, assim, e eu começo a conversar com as minhas alunas, com as minhas amigas, assim, e a gente começa a perceber as coisas comuns. E como que eu posso trabalhar isso com o teatro. Então, para mim, ainda dentro dessa estrutura de ensino público nacional, ainda sim, a questão do racismo estrutural, né, que existe, de não perceber, de não atentar para isso, de não se preocupar. E ainda é muito recente essa questão da lei, né, e já se tentou até tirar, né, novamente. Mas precisamos avançar muito, precisamos, na verdade, reestruturar a nossa forma, principalmente da educação básica, porque imagina, eu só fui parar para ver, para pensar isso no ensino superior. E quantas pessoas não chegam ao ensino superior? E ainda assim, e quando eu venho para... né? Toda essa dificuldade, tudo sempre mais difícil. A gente fala assim, mas as oportunidades são iguais para todos. Não, não são, não fale isso. Você não vive as lutas diárias. Por exemplo, já fui questionada por que eu não defendi o meu TCC antes. Ano passado, que não sei o quê. Eu falei, porque não deu, porque a minha demanda foi outra, porque eu tenho um monte de coisa para fazer também. E porque quando eu vi, eu estava numa pandemia, eu estava pensando e não consegui, mas não significa que por conta disso eu tenha que ser considerada menos sei lá, não consigo definir agora, menos do que as pessoas que já defenderam, não. E eu consigo, mas hoje eu consigo me relacionar bem com isso, assim, e refletir, de entender que é o meu tempo, que são as minhas realidades, e que não isso é mais uma forma de me oprimir, de me cobrar, de sempre achar que porque eu estou na universidade eu tenho que realmente mostrar algo assim. Eu não tenho que provar nada para ninguém. A princípio, eu tenho que provar para mim mesmo, eu tenho que fazer as coisas que eu quero fazer. E eu consegui construir esse pensamento nesse processo. Depois, pensar que eu acho que, enquanto atriz, enquanto estudante, futura professora de teatro, o que me instiga assim, é pensar como que eu vou construir isso no meu trabalho. Porque não dá para eu pensar em fazer um teatro que não tenha um teatro negro. E se não tem representação, se não tem pessoas fazendo, tentar encontrar pessoas que queiram fazer comigo. Né? Mas não me fez que eu tenha que fazer isso por ser uma mulher negra, não. Tenho que fazer se eu quiser fazer, porque eu acredito por qual é o motivo maior de eu fazer teatro negro. Né? Então, gosto, quero me aprofundar, quero estudar, quero poder criar outras apresentações, outras coisas no teatro, participar, né? Mas também não me fechar só para isso, porque o teatro ele vem para mim como uma forma de acesso a outras coisas que eu planejo para minha vida, sabe? Eu também
Então, o meu curso é de licenciatura, estou entrando na educação. Sou questionada muitas vezes por que você escolheu o teatro, essa área, o mercado, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não sei o que. Você, eu tenho meus planos, eu sei que eu quero para minha vida. O teatro foi esse abrir das cortinas para mim, para o mundo da educação. E eu estou muito feliz, eu não quero fazer só teatro também, eu quero me aprofundar mais na educação, eu quero fazer pedagogia ainda, eu quero fazer uma especialização, eu quero estudar teatro em outros lugares, e eu acho que cada um sabe o que você almeja, sabe? Porque tem pessoas que sonham em ir para a Globo, e tem pessoas que sonham em fazer teatro no interior de Bujaru, é uma das coisas que eu quero fazer. Legal, Silvana. Aí tem essa questão. Tem mais ainda? Quer concluir? Você sobre teatro do oprimido, não foi? Sim. Eu acho que eu queria concluir. Agora, que é o último tópico, né, que é teatro e interações virtuais. Eu sempre tenho provocado os convidados do Papo Cretino a pensar sobre a questão da presença teatral nesse momento em que temos que manter distância, por uma questão de saúde, né? Muitas experiências estão sendo produzidas, testando a mediação das mídias virtuais. E eu tive conhecimento que tu ministraste uma oficina virtual do Teatro do Oprimido. Então, eu queria saber como é que foi essa experiência de ensino virtual com técnicas do Augusto Boal, técnicas que, ao meu ver, demandam um nível de envolvimento, integração e conflito que são fundamentais para desencadear a efetiva participação do que ele chama de espectator. Como é que foi? Primeiro que a gente, nesse processo de quarentena, a gente precisa pensar, eu falo assim, a gente, artista de teatro, a gente precisa pensar em como não parar totalmente, né? Porque é muito difícil a gente que gosta de estar em cena, de estar em contato, se sentir preso dentro de um quarto, só apenas na frente de um computador. E aí a gente começa a ver esse movimento de quarentena, de pessoas com uma ânsia de falar, de se expor, de estar diante da câmera, né? E aí a gente sente também, poxa, como é que eu vou fazer teatro? Começar a pensar essas formas de ir se adaptando, não sei, a essas tecnologias e descobrindo como fazer, né? Daí a gente pensou assim, eu quero falar pelo menos sobre teatro, eu quero conversar com outras pessoas, eu quero encontrar. Mas aí dentro desse falar, desse fazer teatro, depois não sei também se a gente vai considerar fazer ou não fazer teatro pela telinha, não sei, mas para mim sempre é uma forma de fazer teatro, de alguma forma. E aí a gente vai buscar um pouco o estudo sobre teatro do oprimido, adaptar, muito difícil, mas a gente conseguiu adaptar ali uns 2 ou 3 jogos para essa realidade, perceber as dificuldades, perceber que é o que a gente consegue fazer agora, mas a principal função era falar sobre o teatro do oprimido para outras pessoas, enquanto pessoas que trabalham com teatro, que se interessam pelo tema, que nunca fizeram nada, ou que já fizeram e queriam ver como fazer agora nesse processo. E a gente fez a atividade, a gente adaptou alguns jogos para essa tecnologia aqui, que a gente podia falar, né? Usou muito a fala, usou muito a imagem, né? Fez esse exercício de reflexão sobre o que era o teatro do oprimido, trocou muito conteúdo, e depois a gente foi ouvir as pessoas que foram 3 dias, né? Era 1 hora de tempo por dia, então era meio que uma live ali sobre o teatro do oprimido, né? A gente teve 2 turmas, achei muito bacana, assim, muito grande. Nós conseguimos 50 e poucas pessoas assim, interessadas em descobrir como fazer esse teatro agora. E teatro do oprimido, né? Então foi mais divulgar, falar sobre o teatro do oprimido, a gente adaptou esses jogos, apresentou algumas questões teóricas sobre o teatro do oprimido, né? Conversou, trocou, e também convidou para que a gente pudesse pensar, né, a
partir desse novo normal, como que a gente vai se encontrar para fazer teatro, reunir, chamar a galera para fazer teatro. É difícil, né? Não é fácil, não dá, mas é possível a gente fazer, porque o fazer teatral, a Silvana, ele vai não só no contato físico, né? Mas ele vem a partir das leituras, a partir dessa troca, desse ouvir, desse falar. E a gente exercitou muito a fala e a imagem, né? A gente apresentava imagens, a gente pedia para que as pessoas pudessem fazer gestos, sons, ruídos, falar alguma palavra que tivesse a ver, né? Dentro das questões que abordam o teatro do oprimido ali, de trazer a reflexão. E aí a gente conseguiu realizar 3 dias ali. A Inês, né, assim, partiu dela, a proposta me convidou para fazer parte, e aí o CAUT, né, promoveu essa oficina. E foi bem legal, e a gente ainda tem contatos, pretende se encontrar para poder fazer algo prático mesmo em Belém, quem sabe trazer aqui para Bujaru, essa galera que queira visitar Bujaru. Eu faço uma propaganda de todo mundo tem vontade de vir. E eu vou ficar muito feliz se conseguirem vir para cá, sabe? Porque para não parecer assim que a Silvana é a voz que clama no deserto falando sobre teatro. Acho que vai na comunidade. Não, mas tem pessoas que querem vir aqui. É isso. E então, aí a gente fez essa oficina, né? Já foi convidada até para, bora fazer de novo, não sei. Eu falei, calma, né? Assim, bora pensar, vamos pensar, né? Tentar se adaptar, porque também eu, pelo menos, fui atingida muito, assim, com essa questão do isolamento. Tem momentos, assim, que tu não tem vontade de nada, nem de ver live dos teus amigos, porque tu tá cansada de ver tanta notícia. E aí, mas também tem dias que tu acorda e tu fala assim, eu quero fazer, e a forma que eu tenho para fazer é diante do celular, então bora ver o que eu posso fazer hoje aqui. É isso. Silvana, tem alguma questão, algum tema que eu não abordei e que tu gostarias de abordar? A gente está encerrando. Eu acho assim que a gente conseguiu falar um pouco sobre tudo que está nos tocando nesse momento, né? Mas eu penso assim, eu gostaria de ver mais assim você, outros professores da ETDUFPA, pensando essas novas formas de fazer teatro, né? A partir dessa realidade, ver vocês assim, o que vocês estão pensando sobre isso lá enquanto instituição, né? Eu soube que teve lá alguma coisa para falar sobre EAD, não estava presente e tudo mais, e que quando a gente pudesse voltar para o curso, né, presencial, a gente pudesse estar abordando essas temáticas que a gente falou também, né? Questão do feminismo, do racismo, trazer esses teóricos, essas técnicas teatrais que a gente conversou aqui. Tá ótimo, Silvana, eu te agradeço. Acho que é isso. Te ouvir foi um ensinamento, é bom a gente ouvir, e experiências, né, enriquecedoras como a tua, como o teu trabalho, como a tua trajetória, como a tua descoberta, como tu bem disseste, como mulher negra, foi muito bom te ouvir, e eu aprendi muito te ouvindo, quero te agradecer e te saudar, te parabenizar pela tua trajetória e pela tua militância. Obrigado, Silvana. Eu que agradeço, eu agradeço assim muito pela oportunidade, né? Eu acho que é sempre válido a gente poder falar, a gente poder ser ouvida enquanto mulher, enquanto artista de teatro, e assim, a tua figura enquanto ex-professor da licenciatura vai ter mais para frente, mas assim, essa oportunidade, né, de ser essa pessoa que estava nessa posição lá, e hoje em dia a gente está podendo ter essa troca aqui, que é um pouco do resultado também do que eu aprendi contigo, assim, com os outros professores. Eu agradeço muito a oportunidade e desejo que
esse projeto continue, assim, tá muito legal. Eu dei uma visitada já na revista, eu vi os vídeos, assim, achei muito, muito, muito bom, gostei. Parabéns pelo trabalho também. Obrigado, Silvana. Merda pra nós e Evoé. Merda. Evoé. Se cuida. Tchau. Fica em casa, pequena.